O leãozinho abre os olhos com 2 semanas de idade. Aos 4, ele começa a correr. Aos 3 meses, ele inicia o aprendizado da caça. Ele ainda depende da mãe e está ligado ao seu bando. Mas então chega o momento da maturidade. E isso é ignorância. Então, esse leão foi expulso do bando. E parece que ele tem problemas reais. Ei, amigo, o que há? Escute, é cedo para cavar seu próprio túmulo. Não pode ser tudo tão ruim. Ou talvez possa. Leões vivem em grupos familiares. São condições necessárias para sobreviver em um ambiente selvagem quando você é um leão. Mas em vez de tentar ficar juntos o máximo possível, o bando está constantemente se livrando de seus membros. Na maioria das vezes, são os machos, tanto jovens quanto adultos. E de fora isso parece uma completa loucura. Por que expulsar um jovem leão? Ele pode caçar e ser útil. E um adulto ou até um idoso, onde se respeita a idade, no fim das contas. Mas é justamente a idade que é o problema. Quando os leões machos atingem a maturidade sexual, os machos mais velhos do bando os expulsam. O que parece horrível aos humanos, no mundo animal é uma espécie de ritual, como uma consagração. Um ritual, algo como uma consagração. Viva o rei, saia! Um leão também pode ser expulso de sua família, e ele será expulso por um macho mais jovem, provavelmente condenando-o à morte certa. Os machos são sempre responsáveis pela expulsão. É um ritual antigo e provavelmente para os jovens leões é uma completa surpresa. Imagine que você está vivendo tranquilamente com sua família, e de repente, no meio da escola, seus pais dizem que você já é muito velho, vá embora. Ninguém te avisou que isso poderia acontecer. Nada está escrito sobre isso. Ninguém fala sobre isso. E você é simplesmente expulso de casa sem direito a retorno. O que significa que você não tem dinheiro, trabalho e não tem para onde ir. Esses são seus problemas. Por sorte, os leões não precisam de economias ou apartamento. Por outro lado, isso não ajuda muito. E muitos adolescentes parecem esperar que os mais velhos mudem de ideia. Após o susto inicial, alguns deles vagam pelo território do Pride até serem completamente expulsos. Vá embora. Bem, tudo bem, então. Eu disse, vá embora. Sim, eu estou indo. Você vai ou não? O orgulho é principalmente ego. Ninguém deles vai defender seus próprios filhos. E na maioria das vezes, a resposta é não. Em casos muito raros, as leoas fogem com seus filhotes. E isso sempre é um grande risco. Caçar sozinha e proteger a prole. Ser uma mãe solteira já é difícil, imagine então nas condições da savana. Mas a leoa pode se juntar a um bando a qualquer momento, e ela será aceita de volta, porque... Bem, vamos ser honestos, apenas as leoas mantêm o bando unido. O macho cuida do território e posa para belas fotos, enquanto as fêmeas caçam, cuidam dos filhotes e também protegem o território. Não é surpresa que eles sempre serão bem-vindos no bando. O jovem leão macho não pode retornar. E o que ele deve fazer? Sobreviver? E fique atento ao território em que está entrando. Estar em terras de algum bando significa arriscar a vida ou a saúde. Como mencionei, os leões protegem seu território, não permitindo a aproximação de estranhos. É triste morrer porque o seu sistema de posicionamento global interno falhou. Até mesmo ferimentos leves podem debilitar consideravelmente um jovem leão. Tudo é uma questão de falta de comida. Por quê? Mas em quem caçar? E onde? Todo o território já está dividido entre outros grupos, então restam 2 opções. Ir realmente longe ou se alimentar de carniça. Será que o leão debilitado pela fome achará um bom lugar para caçar? As chances são pequenas. Talvez carniça, então? Não, as hienas definitivamente não vão compartilhar. E o que você queria? É o mundo animal. Aqui a situação geral não é muito boa. Digamos que o jovem leão encontrou um lugar livre com um rebanho de antílopes pastando. Ou búfalos, em geral, algo grande e saboroso. É hora de limpar as patas e amarrar um lenço branco no pescoço? Não, é hora de se afastar mais. O ponto é que os leões não sabem como caçar uma grande presa sozinhos. Eles não são adaptados para longas perseguições, só podendo atacar de surpresa. Mas um único ataque, enfraquecido pela fome, não é suficiente para fazer um boi se render e se transformar em um bife. Além disso, quando há um rebanho por perto que não vai ficar parado e assistir enquanto sua mãe, tia ou irmão de 2 anos é comido por um leão, no melhor cenário, o caçador azarado sai ferido. No pior... sobreviver à ignomínia não é para todos. Espere, mas por que os leões têm tantos problemas com a caça?
Os tigres, outro exemplo de grandes felinos, não formam bandos e não sofrem quando caçam sozinhos, diferentemente de outros animais. No começo eu também não entendi como funciona, mas depois compreendi. Caçar em diferentes condições. É fácil se confundir com a presa quando cercado por florestas. Trapaceiros. E então, o que fazer? Existem algumas opções para sobreviver, depois de perder o orgulho. Desenterre o caixão. Sim, estou me referindo às porcas selvagens. Os leões normalmente caçam eles e outros animais com prazer. Mas isso também é um trabalho em equipe. O que uma porca pode fazer contra uma alcateia? Mas esse é o nível mais fácil. E hoje estou falando sobre aqueles que jogam no hard. Então, para um predador solitário, provavelmente não vai dar em nada. Porque a caça é muito mais resistente. E então você tem que escavar o roedor de sua toca. Você sabia que os leões podem cavar? Normalmente, eles preferem não fazer isso, mas quando não tem escolha, precisam cavar com as patas. É um processo longo e difícil que pode levar até 7 horas. 7 horas? Você passaria todo esse tempo em uma máquina de venda automática apenas para obter um chocolate? Leões podem. Se você já viu como as batatas são colhidas, provavelmente sabe que isso deve ser feito em uma determinada estação do ano. O mesmo ocorre com os brotos de pinheiro. O melhor momento para retirá-los do solo é na estação chuvosa, quando o solo está macio e úmido. Isso significa que será mais fácil para o leão? Dificilmente. Só haverá uma chance de concluir a situação. Os Borodavotki sabem que estão constantemente sendo caçados. É difícil não notar se o seu vizinho foi comido ontem. E por isso, temos que encontrar maneiras de sobreviver. Aqui, a velocidade e a resistência para longas corridas, que o leão não consegue suportar, são mais úteis. Além disso, ao sair da toca, o suricata corre imediatamente para frente, sem olhar para trás. Ele descobrirá depois. Agora o essencial é se afastar o máximo possível de onde os predadores podem estar à espreita. Em O Rei Leão tudo era diferente. Suponhamos que o leão esteja cansado da dieta de gafanhotos, o que é compreensível. O que é necessário para que o Pride o aceite de volta? Então é assim, você me trará 5 chás, mas talvez no meio da savana. Eu disse 5 chás. Bem, na verdade, para que o leão ignorado obtenha seu orgulho, ele terá que derrotar o Alfa Samtsa. Esquema clássico. Matou o rei, tornou-se o rei. Mas será que um solitário realmente consegue lidar com um lutador treinado, que é alimentado por leoas? Apenas machos fortes, inteligentes e saudáveis sobrevivem para liderar o bando. Alguns até seguem especificamente o programa de treinamento de Rocky Balboa, o leão. Ele atravessa corpos d'água para desenvolver músculos. Não encontrei os quadros adequados, então aqui estão alguns bem parecidos em significado. Só precisava adicionar aquela mesma música. Faça isso, apenas faça isso. Às vezes, para alcançar seu próprio orgulho, leões desprezados se unem em grupos. Geralmente, eles podem ser irmãos ou primos que foram obrigados a se separar da família simultaneamente. E eles, estabeleceram algo como uma república estudantil. Esse tipo de orgulho solitário, no qual pode haver até 6 machos alfa. Às vezes, adultos rejeitados entram no grupo, que também perderam suas famílias e servem como uma espécie de mentores para os mais jovens. Mas em algum momento isso acaba. Os leões buscam bandos, ocasionalmente em duplas. Assim, eles têm mais chances de vencer a luta e compartilhar os troféus. E o leão se encontra novamente no bando, a vida real do rei dos animais. Pode-se respirar. Mas viveram felizes para sempre não se aplica aos leões. Eles podem ser expulsos novamente? Sim, um dia, algum jovem macho mais forte aparecerá no horizonte, e o leão adulto será forçado a recuar. Então, outra expulsão? Como eu já disse no início do vídeo, para os leões mais velhos, perder o orgulho é o mesmo que a morte. A saúde deles está debilitada, dificultando a caça, mas ainda precisam se alimentar. Além disso, os leões são incrivelmente glutões. Um macho adulto precisa de cerca de 7 kg de carne por dia. Onde encontrar comida quando não é mais possível caçar e não é época de carniça? Resta apenas comer vários besouros e larvas, como Simba. De fato, se os leões saciassem a fome assim, exterminariam todos os insetos próximos. Existem até cálculos que indicam que um Simba adulto precisaria comer 24.092 besouros por dia. Não dormir, não perder tempo procurando comida, apenas mastigar, constantemente. E o que acontece? Qualquer leão velho do Pride é enviado para uma morte certa e ninguém se preocupa com isso. Círculo da vida não é para todos. Pode parecer muito estranho, mas na sociedade leonina existe aposentadoria.
Verdade, apenas para as leoas. As fêmeas, que caçaram a vida toda para o bem do bando, na velhice ganham acesso à carne, mesmo que já não possam caçá-la. Mas para o macho envelhecido, realmente há apenas um caminho. Isso é o resultado de não ter poupado para a aposentadoria. Até breve. Legendas criadas